Graça e paz para todos os irmãos. Estamos iniciando mais um pouquinho da palavra de Deus. O tema hoje é forte e perigoso. Quem? O apóstolo Pedro. A palavra do Senhor diz, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que tanta perseguição? Joga-se pedra em árvore quando o fruto não é bom? Por que matou o apóstolo Pedro? Quem matou o apóstolo Pedro? Imperador Nero. Por que matou o discípulo Pedro? Em pesquisa eles não dizem por quê, mas era para ele negar Jesus, para ele não pregar o amor de Deus, não falar do Rei Jesus, do Messias. Qual foi a igreja fundada por Pedro? Várias igrejas, menos a de Roma. Pedro foi apóstolo em várias igrejas, nunca foi papa ou primeiro papa na igreja de Roma. Por quê? Porque eles não aceitou Jesus como Messias. Os romanos perseguiu Jesus. Vocês lembram quando Jesus nasceu em Belém? O rei Herodes mandou todas as crianças de até 2 anos de idade para o Messias. Como que Herodes ficou sabendo disso? Os 3 reis magos estavam indo do Oriente para visitar Jesus e passou pela cidade de Herodes. Herodes conversou com eles. Só que Herodes ficou sabendo dessa história, mandou que eles voltassem, quando voltasse passasse por lá. Mas Deus não permitiu que eles voltassem por Herodes. Então Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade para matar o menino Jesus. Menino, matéria, homem, criatura de Deus, mas também Deus, filho de Deus. Como foi a morte de Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. A crucificação era um sistema de condenação romana, não dos judeus, não de Israel, não de Judá, não de Jerusalém. Lá em Jerusalém a lei de Moisés era o que? O apedrejamento, não a crucificação. Quem ordenou a crucificação de Pedro? O rei Agripa, Herodes Agripa. Herodes Agripa, filho, neto de Herodes. Qual era a religião de Pedro? Seguidor do Senhor Jesus, profeta de Deus, discípulo de Deus. Eu já disse, meu Deus, que maravilha. A Igreja Católica foi fundada 30 anos depois de Cristo. Era costume dos romanos, irmãos, igreja, cristãos, era costume dos romanos trazer uma imagem do Deus de cada nação para Roma, levava para Roma. Era o costume dos judeus dominar um país, dominar uma região e trazer o Deus deles. É por isso que tem uma certa igreja aí que está cheia de imagens. Mas o que Jesus disse, lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só o que está escrito em Marcos 16,15: ide pregar o evangelho, batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Era isso que Pedro estava fazendo. Os discípulos, depois que os soldados romanos crucificou Jesus, a perseguição foi grande. 30 anos depois de Cristo, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, continuou perseguindo. Pedro nunca foi papa em Roma. Ele nunca foi fundador da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é de Roma e Roma persegue até hoje os cristãos. Marcos 16,15: aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Continuam condenando a Igreja Católica. Os romanos, a igreja procedente de Roma, olha só que a inimizade contra Jesus, a perseguição contra os cristãos ainda continua. Exemplo, Jesus deixou escrito que o batismo é por imersão. A Igreja Católica obedece
A Bíblia Católica está escrito o batismo por imersão. A Igreja Católica obedece, Roma obedece. Outro mandamento que Jesus deixou: a Santa Ceia: comei o meu corpo e bebei o meu sangue, e tereis vidas em vós. A Igreja Católica, a Igreja de Roma, obedece a Bíblia Católica. Eles obedecem o Deus da Bíblia ou eles obedecem à Igreja de Roma? Estão obedecendo à Igreja de Roma. Meu Deus, Jesus falou: pegai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Se os romanos dilacerou esse corpo, a coroa de espinho, sabe o que significa? A vitória de Roma sobre os seus inimigos. Se a Igreja Católica de Roma, ela não obedece à Bíblia de Jesus, ela obedece às doutrinas dos romanos, daqueles que perseguiu, matou Jesus, assassinou todos os discípulos, com exceção de um que se suicidou, e mais quantos milhões de judeus, de cristãos foram mortos. Se essa igreja é procedente do Senhor Jesus e seus discípulos, eles obedeciam aquele mandamento, Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Acorda, nação, acorda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas não sei porquê. Estou pregando a verdade que liberta. Estou falando da palavra de Deus. Ninguém dá um like. Poucas pessoas estão escrevendo no canal. Por que será? Por que será que o mundo ainda já está rejeitando Jesus? Você não quer mais saber desse Jesus? Se inscreve no canal, dê um like, faz um comentário, pesquisa lá na Bíblia Católica. A Igreja Católica obedece ao Deus da Bíblia ou obedece à Igreja de Roma? Por que nós, os cristãos, os crentes, somos chamados de protestantes? Porque sempre protestamos contra o erro, a mentira e o engano. Alguns padres, alguns sacerdotes estão lutando como Calvino, como Lutero, para pregar as boas novas. Estão em guerra já para pregar as boas novas, porque não são todos. O inimigo não consegue enganar todos. Por trás de tudo isso é o inimigo de vossas almas, que usou aquela nação para perseguir os cristãos e continua perseguindo até hoje. Que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Se inscreva no canal, dá um joinha aí. Amém? Você pergunta, a Bíblia responde. Canal da Fé, sempre trazendo novidades para você. Amém.